Antes de adentrarmos na história do primeiro rei de Israel, Saul, permitam-me conduzi-los a uma jornada pelas antigas terras de Canaã, onde as tribos de Israel vagavam desunidas, enfrentando ameaças constantes de inimigos ao redor. Neste cenário de incertezas e clamores por um líder forte e unificador, Deus ouviu as preces de seu povo e decidiu intervir, escolhendo um rei para governar sobre Israel. Vamos explorar, nesta jornada espiritual, os eventos e as lições eternas que emergem da vida e do reinado de Saul, conforme registrados nos livros sagrados de 1 Samuel. Acompanhe-me enquanto desvendamos os mistérios e as verdades profundas que cercam este capítulo da história sagrada. Bem-vindos, amigos, à história de Saul, o primeiro rei de Israel. No turbulento cenário das tribos desunidas de Israel, as ameaças constantes dos inimigos lançavam sombras sobre o povo. A necessidade de um líder forte e unificador era evidente, e as preces por proteção e orientação ecoavam por toda a terra. Havia uma época em Israel em que o povo clamava por um líder forte e unificador. As tribos estavam dispersas e enfrentavam ameaças de inimigos ao redor. Nesse contexto, Deus ouviu as preces do povo e decidiu escolher um rei para governar sobre eles. A história começa no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Não agradou esta palavra a Samuel, quando disse: Dá-nos um rei, para que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor. Deus orientou Samuel a atender ao pedido do povo e ungir Saul, um jovem da tribo de Benjamim, como rei. No capítulo 9, versículo 17, Samuel recebe uma revelação de Deus sobre a escolha de Saul. No livro de 1 Samuel, capítulos 9 e 10, encontramos a história do início do reinado de Saul. Tudo começa quando as jumentas do pai de Saul se perdem e ele é enviado em busca delas. Depois de procurar em várias regiões sem sucesso, ele e seu servo decidem consultar o profeta Samuel em busca de orientação. Eles o encontram em uma cidade e Samuel, instruído por Deus, unge Saul como rei de Israel. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Assim, Samuel ungiu Saul como rei, derramando azeite sobre sua cabeça, como símbolo da escolha divina. No capítulo 10, versículos 1 e 6, descreve-se esse momento. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a sua cabeça, e o beijou, e disse: Não te tem o Senhor ungido por príncipe sobre a sua herança? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e será trocado em outro homem. Foi então que Deus ouviu o clamor de Israel e decidiu escolher um rei para governá-los. Saul inicialmente demonstrou humildade e até mesmo se escondeu quando foi proclamado rei diante do povo. Contudo, ao longo de sua jornada, ele criou desafios que testariam sua fidelidade a Deus. Essa história, registrada nos capítulos seguintes de 1 Samuel, revela os altos e baixos da liderança de Saul, que começou com a unção divina, mas também destacou a importância da obediência e humildade perante Deus. A trajetória do reinado de Saul foi repleta de desafios, testes de fé e consequências de suas escolhas. No início, ele demonstrou humildade, mas ao longo do tempo, algumas atitudes levaram a uma relação complicada com Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, Saul teve um momento crítico. O povo estava sendo ameaçado pelos filisteus, e Saul, em vez de esperar por Samuel, tomou a decisão precipitada de oferecer um sacrifício a Deus. Essa ação desagradou a Deus, e Samuel o repreendeu no versículo 13. Disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te tentou. Pois, se o tivesses guardado, o Senhor teria confirmado para sempre o teu reino sobre Israel. Outro episódio marcante ocorreu quando Deus tentou a Saul que destruísse totalmente os amalequitas, mas Saul poupou o rei Agag e parte das ovelhas e gado. Isso também resultou na desaprovação divina, como está registrado no capítulo 15, versículos 22 e 23. Então Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedece a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esses eventos marcaram o declínio da aprovação divina sobre Saul. Deus retirou seu espírito dele, e um espírito maligno começou a atormentá-lo. 1 Samuel 16, 14. Deus já havia escolhido um sucessor para Saul, um jovem pastor chamado Davi, que por meio de sua fé e obediência viria a ser o grande rei de Israel. A trajetória de Saul serve como uma advertência sobre a importância da obediência e humildade diante de Deus. O desvio desses princípios teve consequências significativas para seu reinado e para o povo de Israel. A história de Saul nos lembra da importância de confiar em Deus e seguir seus caminhos, mesmo nos momentos mais solicitados de liderança. A relação entre Saul e Davi também é crucial para entender a queda de Saul. Davi, inicialmente um músico na corte de Saul, tornou-se popular após a derrota de Golias. Isso despertou ciúmes e temores em Saul, que via em Davi uma ameaça ao seu reinado. A inveja de Saul o levou a uma tentativa de matar Davi, que, apesar das perseguições, mostrou respeito e liderança ao rei. A história de Saul culminou na trágica batalha de Gilboa, descrita em 1 Samuel 31. Durante essa batalha contra os filisteus, Saul e seus filhos foram mortalmente feridos. No versículo 4, Saul, vendo sua situação desesperadora, pede a seu escudo que o mate para evitar cair nas mãos dos inimigos. O versículo 6 relata a morte de Saul e seus filhos. Assim, morreu Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens naquele dia juntos. O fim trágico de Saul simboliza as consequências da desobediência e do afastamento de Deus. Apesar de sua promessa inicial como o primeiro rei de Israel, Saul permitiu que a desconfiança, a desobediência e a inveja ditassem seu destino. A história de Saul nos ensina lições poderosas sobre obediência e humildade diante de Deus. Apesar de ter sido escolhido por ele, Saul permitiu que o orgulho e a desobediência o conduzissem a consequências devastadoras. A trajetória de Saul é uma lição sobre os perigos da arrogância e da falta de compromisso com a vontade de Deus. Em contrapartida, a ascensão de Davi como novo líder de Israel demonstra a importância da humildade, fé e submissão à vontade divina. A história de Saul e Davi serve como um alerta atemporal sobre as consequências da desobediência a Deus e a necessidade de buscar continuamente uma relação íntima e obediente com Ele. O reinado de Saul é um lembrete do poder da escolha e da responsabilidade que vem com a liderança. Devemos permanecer fiéis aos mandamentos de Deus, confiando em sua orientação para alcançar o verdadeiro sucesso. Esperamos que tenham gostado dessa jornada pela história de Saul e das lições valiosas que ela nos oferece. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Até a próxima!